Me fala uma parada. Qual é a mensagem que o Brasil manda com aquela fala do Lula lá dizendo que não fomos nós que poluímos o mundo com queimando coisa pra caralho e, porra, essa pica é de vocês. Em outras palavras, ele fala uma parada meio assim, né? Porque a gente tava meio que... Os caras estavam tentando impor umas paradas, o cara, pô, meu irmão, também não é assim. Eu curti essa posição. O que vocês acharam dela? E que mensagem que ela manda de verdade? Acho que é uma posição interessantíssima, é a mais pura verdade, inclusive, É a mais né? pura verdade. E, inclusive, não é uma promessa só do Brasil. É uma promessa que os países desenvolvidos, eles tiveram na data da assinatura do Acordo de Paris, que é renovado a cada COP que acontece. Não, a gente vai realmente fazer projeto. O Biden, por exemplo, né, que ele mandou dinheiro para o Fundo Amazônia. Pô, legal, 500 milhões de dólares é um valor interessante. Na campanha eleitoral ele falava em 20 bilhões de dólares. Não vou nem fazer a conta aqui para não dar erro, né? Mas enfim, é uma porcentagem bem pequena em relação ao que ele tinha prometido na sua campanha eleitoral. E isso porque é um dos poucos que fez o financiamento. E os outros desenvolvidos? Então, é importante sim exigir, porque geralmente esses acordos internacionais, eles são muito bonitos para você cobrar dos países emergentes, ou então dos países mais geopoliticamente frágeis. Agora, quando é para cobrar de Estados Unidos, de União Europeia, não, depois a gente faz o financiamento aqui, pô, tem ali o crédito de carbono, nunca paguei direito, mas tudo bem, sem problemas, depois a gente financia. Então, acho que é interessante. Pô, e aí, beleza. Por exemplo, uma das coisas que o Lula fala vocês estão falando para mim, então, que eu não posso desmatar a Amazônia, né? E o dinheiro do Fundo Amazônia, que supostamente seria repassado para ONGs, defesa ambiental? Pô, vocês não se comprometeram a mandar esse dinheiro para a proteção da Amazônia? Se vocês estão reclamando tanto, por que vocês não investem aqui? França, você é a maior crítica, por exemplo, do impacto ambiental na Amazônia, desrespeito aos povos originários. Cadê o financiamento de vocês para a preservação da floresta? Então, acho que é inteligente fazer isso e importante. Inclusive... Porque a preservação da floresta... É interessante para a humanidade e, na verdade, para mim, isso daí devia ser mais importante que qualquer outra coisa. Mas, na prática, ela impede que a gente seja mais produtivo, não é? Acho que não, né? Pô, você tem terras aí suficientes para produção, né? O que, por exemplo, a gente falar que tem que desmatar a Amazônia para aumentar a produção agropecuária, pô, mentira, dá para aumentar a produtividade agrícola, dá para recuperar terrenos que já foram desmatados. Hoje em dia a gente consegue aumentar bastante a nossa produção sem aumentar o desmatamento, com tecnologias, inovações. Então, acho que perfeitamente possível. E fora que a Amazônia ela tem um potencial econômico muito maior do que você tirar ela para você colocar gado, entendeu? Eu concordo. Você tira a Amazônia, você prejudica toda a regulação de chuvas do Brasil. Então, por exemplo, o Pantanal, ele vem recorrentemente tendo incêndios. Um dos motivos é o desmatamento da Amazônia. Porque tem uma massa de ar, os rios voadores, né, popularmente conhecidos, que eles ficam tão úmidos porque existe a floresta. Se a gente tira a floresta, a gente faz com que chova menos no sudeste, aí desregula, por exemplo, produção de cana, chove menos no centro-oeste, prejudica a pecuária, prejudica a soja. Então é muito burro querer desmatar a Amazônia para colocar gado. E nada contra pecuarista, entendeu? Não, que só assim, porque é muito burro mesmo. É porque dá para você aumentar a produtividade sem desmatar a floresta. Com tecnologia. Com tecnologia, exatamente. Pô, o Brasil, o que não falta é terra produtiva pra gente fazer, desde que haja, né? Aí teria que fazer algum tipo de financiamento conjunto. Pequenos produtores, a Embrapa, os latifundiários, fazer um plano nacional para recuperação de terras e aumento da produtividade. Mas o que eu acho que você quis dizer não é exatamente usar para o plantio ou para o gado, mas a discussão entre preservação e desenvolvimento é essa. Preservo uma terra ou uso ela para me enriquecer. Porque assim, concordo que não precisa ser usada para plantio nem para o gado, mas a discussão do petróleo, que você mesmo citou. Então tem riqueza ali. E óbvio que a discussão filosófica por trás desse tema é esse. Espera um pouquinho, vocês, né, países desenvolvidos, extraíram as riquezas da sua natureza, destruíram ela e ficaram ricos. Isso aí. E agora vocês estão dizendo que nós temos que preservar e nós não ficaremos ricos? Então, basicamente é isso que os países em desenvolvimento estão dizendo. E falando, espera um pouco, por que você pôde e eu não posso? Eu tenho as minhas necessidades. O desafio de todo mundo junto é achar um jeito para que nós
alcancemos a riqueza sem destruir aquilo. E aí precisa de muita tecnologia, ou precisa de muitos meios diferentes de extrair outras riquezas da Amazônia, que não é a degradação ambiental. Até porque a gente desmatar, a gente destruir a Amazônia. Se a gente chega num ponto que a gente destrui a Amazônia, isso impacta todo mundo, vai dar uma merda generalizada, né? Todo mundo aceita isso. Vai, mas aí tem um ponto interessante de uma coisa que você trouxe antes, que eu acho que é bastante relevante. A Amazônia, você falou assim, a Amazônia, você não falou patrimônio, né? Mas ela é uma, sei lá, algo do mundo, ou ela vai afetar o mundo inteiro. Nas relações internacionais, não existe nada que é do mundo. Existem algumas partes que são comuns a todos, né? Que a gente chama de global commons, tipo os oceanos, o alto mar, a atmosfera, o espaço. E o resto tem dono, tem soberano, tem alguém que governa aquele território e ele é o dono. E ninguém de fora supostamente pode entrar ali e dizer como que ele vai... Gostei do supostamente. Tudo supostamente. Claro, porque tipo acontece, mas você faz na base da força e do poder e não da autoridade. Não tem autoridade para fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Tipo, raras vezes a ONU aprova que isso aconteça. Aprovou no Afeganistão, aprovou na Primeira Guerra do Golfo do Iraque, não aprovou na Segunda Guerra do Iraque, que os Estados Unidos invadiu. Mas quem é o dono, então, daquele patrimônio é o Brasil. Sim. Aí você fala assim, tá, mas vai impactar o mundo inteiro. Vai, mas o petróleo saudita não impacta o mundo inteiro? Impacta. Nem por isso todo mundo se preocupa, interfere e tenta ditar como que a Arábia Saudita vai comandar o preço do barril do petróleo. Quando ela decide diminuir a produção, o preço aumenta. Quando ela aumenta a produção, o preço cai. Meu ponto é assim, vamos lá. O mundo concorda que a Amazônia é importante pro próprio mundo, né? Eu acho justo, já que os outros lugares destruíram seus recursos naturais, não sei o quê, eu acho justo que a gente pegue uma merreca mesmo pra cuidar disso aqui, né? Ah, sim. Esse é um esquema altamente plausível, né? E inclusive já foi até desenhado e falado. Essa é uma conversa velha também, né? Sim. Tipo, vamos receber uma mesada pra gente cuidar e quanto vale ela de pé. O mercado de carbono é uma tentativa de valorar, quantificar, monetizar uma floresta em pé. É nada mais, nada menos do que isso. E existem vários desenhos no mundo para isso acontecer. Só que a decisão de como tem que acontecer é brasileira. Eu concordo. E esse é o ponto importante. E aí nós não podemos ser direcionados pelos interesses, vontades e pautados pelos discursos dos outros. Porque os outros não têm, em primeiro lugar, um interesse brasileiro. Aí você fala assim, óbvio. não, mas uma organização ambiental, pô, ela não tem um objetivo nobre? Tem. Mas eu não estou questionando se é positivo ou negativo, só estou dizendo que ele a prioridade da organização ambiental é a proteção dos seus interesses, do interesse que ela defende.